Aqui estamos com muitas notícias para você. Muita gente está agradecendo. Pô, você não nos abandonou no carnaval, está trazendo notícias e tem muitas para a gente trazer aqui. Por exemplo, Pedro Henrique, esse atacante do Internacional. Por que ele não vem mais? Vou explicar. Apurei e tenho esta informação para vocês. Vamos falar sobre a situação de Verratti. Já treinou com o grupo principal e deve jogar o clássico. Juan Esforça já assinou um contrato com o Vasco. E também quero falar sobre a galera do Vasco que foi a Marquês de Sapucaí, né? Foram ver um dos maiores espetáculos da terra, como a moçada gosta de dizer. Tem notícias do Fluminense, adversário do Vasco, até para a gente já trazer o lado do Fernando Diniz, o lado do Ramon Dias, que eles estão montando para a partida de quarta-feira no Maracanã. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Vou atualizar vocês com tudo isso. Muito bem, minha gente, vamos trazer então as notícias desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Atualizar você. Bem, o Vasco da Gama confirmou o empréstimo do volante Cauã Barros ao Amazonas. O Amazonas, pela primeira vez, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que foi campeão da Série C no ano passado, está chegando à Série B e vai levar o bom jogador Cauã Barros. Gosto muito desse garoto, já falei aqui a respeito dele. Tomara que ele passe uma campanha muito interessante com o Amazonas, volte, né, mais amadurecido e que possa, num futuro breve, ser aproveitado pelo Vasco da Gama. Ele, quando subiu com muito potencial, na base tinha muito potencial também, o garoto Cauã Barros indo para o Amazonas. Vasco oficializou a sua saída, o seu empréstimo. Bem, o Breno Lopes, o Palmeiras já tinha desistido de cedê-lo ao Vasco da Gama, também ficou muito caro, o atacante, e agora o Pedro Henrique também não virá. O Vasco vai buscar um outro centroavante. A 777 não concordou com a negociação, então desistiu do Pedro Henrique do Internacional. O Eduardo Cudê, na sua entrevista lá do Campeonato Gaúcho, disse que esses atletas, o Pedro Henrique e também o Gabriel, eles não vão permanecer na equipe do Inter e ele quer definir e quem está chegando, essa coisa toda. Mas para o Vasco, Pedro Henrique não vem. O Juan Esforça, aquele argentino que jogou o torneio pré-olímpico, ajudou a sua seleção a se classificar para a Olimpíada, ele já assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028 e agora vem ao Rio de Janeiro nos próximos dias para os exames médicos e já começar os treinamentos para ser integrado ao time principal do Vasco da Gama. Uma boa notícia de São Januário é com relação a Pablo Verratti. Esse aí vem treinando normalmente com o grupo do Vasco da Gama, não sente dores mais ali na fissura da costela direita e tudo indica que ele vai para o clássico, esse clássico de quarta-feira com o Fluminense e depois o jogo clássico, né, do domingo com o Botafogo lá no estádio Newton Santos. É um jogador que o torcedor confia bastante, foi importante no ano passado com gols decisivos e todo mundo esperando que ele volte a balançar as redes. O Duqueiroz, jogador que o Vasco esteve muito próximo da contratação, só não veio devido à questão da guerra, né, da Rússia, da Ucrânia, embargos dos Estados Unidos. A 777 optou em não provocar o governo norte-americano, por esse motivo não autorizou, e o Duqueiroz foi anunciado pelo Grêmio Porto-Alegrense, lá do Renato Gaúcho, recebendo então o Duqueiroz. Falando do Fluminense, que enfrenta o Vasco da Gama, aliás, deixa eu falar dos vascaínos que estiveram na Marquês de Sapucaí, né? Entre eles o Emiliano Dias, o Pablo Verratti, o Dimitri Payet e o Rossi. Né? Nas redes sociais eles mostraram aí fotos e gostaram muito do que viram na Marquês de Sapucaí, é muito legal, com certeza.
lá do Fluminense, Germancano, Paulo Henrique Ganso, Fernando Diniz, presidente Mário Bittencourt, compareceram a Sapucaí. E o time principal enfrenta a equipe do Vasco. O Fernando Diniz vai colocar em campo seu time principal contra o Madureira também no sábado. E esses 2 jogos são antes da Recopa Sul-Americana contra a LDU nos dias 29 de fevereiro lá em Quito e depois, aliás, no dia 22 de fevereiro em Quito, 29 de fevereiro aqui no Rio de Janeiro. O time do Fluminense provável para quarta-feira: Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Queno, John Arias e Germancano. Estão retornando da Venezuela o John Kennedy e também o Alexandro. O provável Vasco da Gama para o jogo com a equipe do Fluminense: Léo Jardim, o João Vitor, Medel e Léo, 3 zagueiros, o Paulo Henrique, Zé Gabriel, Prachetes, Paê e Lucas Piton, o Pablo Verrete e o Adson ou o David. É esse o provável time do Vasco para pegar a equipe do Fluminense. A última parcial de ingressos, 31.129 ingressos vendidos. Em pleno carnaval, o Vasco treinou. De olho no clássico contra o Fluminense. Não é só você que tá trabalhando não, Pedrosa. Cadê? Carnaval que nada. No Vasco, treino intenso em pleno domingo de folia. A equipe treinou normalmente no CT Moacir Barbosa, primeiro com um regenerativo na academia. E depois, atividade em campo debaixo do forte calor que fez na cidade. Todo o foco é para o próximo desafio do Cruz Maltino, um clássico diante do Fluminense na quarta-feira de cinzas no Maracanã. Veguete, um dos destaques da equipe, sofreu uma lesão na costela durante a pré-temporada do Vasco e segue como dúvida para o clássico. A torcida só vai saber se o jogador será relacionado após o último treino na véspera da partida. O Vasco vem de vitória de 1-0 diante do Audax e ocupa a 4ª posição na tabela do Carioca com 12 pontos. Muito bem, Lucas Pedrosa. Preparação total pro clássico, né? Sim, com certeza. A galera... 2 clássicos seguidos, né? Tem Fluminense, tem Botafogo. A galera também curtiu o Sapucaí. Ontem tava Paris. A gente vai mostrar. Tava Roça. Vai mostrar? Então, boa. Vamos. Vou ficar... Tiraram foto minha lá? Você tava lá não. ontem, tava lá também. Você não, o Léo Dias não botou a sua foto, infelizmente. Mas olha só, eu acho que essa preparação é sempre muito importante, independentemente desses atletas que têm total direito de curtir a folga deles, o momento que eles não estão trabalhando, ainda mais o maior espetáculo da terra, que é o carnaval. Vi muita gente reclamando disso. O jogador, gente, é ser humano, o jogador tem direito de se divertir. Se ele cumpriu o seu trabalho naquele momento ali, cumpriu o seu treino, tá direitinho, amigo, ele pode fazer o que ele quiser depois dali. E eu tô numa que eu quero mais é que curtam Exatamente, mesmo, né? Tem que curtir, tem que... a cabeça, ela é muito importante também, cara. A vida não é só trabalho, não. Mas o Vasco tem uma seriedade muito grande na sua comissão técnica. Vai enfrentar um Fluminense aí que tem até uma boa lembrança da última partida. O Vasco venceu o Fluminense por 4-2 lá no Newton Santos. Então vai ser um grande jogo e o Vasco precisando pontuar para poder se classificar, até porque são 2 jogos importantes. E depois pega o querido Botafogo. Quem? Aonde? Lá na minha casa. Lá no tapete. Vou te receber bem lá, como sempre. Ô, Rafa, eu quero que você me fale o que viralizou na torcida do Vasco. Olha, um fator negativo pra gente, né? A eliminação do Brasil. O Brasil não vai disputar as Olimpíadas. Impressionante, né? Mas a torcida do Vasco se uniu com os torcedores argentinos e viralizaram. Isso foi meme, um dos assuntos mais comentados. O Endrick, que ficou no bolso do esforço. Só deu esse comentário na internet. É verdade. E aconteceu. Ele ficou no bolso do esforço? E ele tá vindo. E esse garoto tá vindo pro gigante. O Esforça? Engraçado. Podia botar lá no jogo do Endrick, gritando é campeão, o remador do Botafogo, pra ele dar um gás nele. É campeão. Aí dá um gás nele, né? É verdade. O Esforza nem precisou fazer tanto esforço.
Não, aí não. Sabe por que ele fez isso? O Big Boss tá aí, cara. Não é possível. Ele fez isso porque o Big Boss tá aí. Uma nota, é. uma nota. Dó. Pedrosa! Então tá aí, né, rapaziada, as notícias aí do Vascão da Gama, né, na preparação aí para enfrentar o Fluminense no clássico desta quarta-feira e logo depois o Botafogo, né, o Vasco aí tem 2 clássicos seguidos para fazer no Campeonato Carioca, né, e esses clássicos são muito importantes porque o Vasco está na 4ª colocação do campeonato, né, e o Vasco precisa pontuar, né, principalmente nos clássicos, né, porque faltam 4 rodadas e 2 dessas rodadas são clássicos, né? Então o Vasco precisa aí pontuar nesses clássicos para conseguir a classificação, né? Isso é muito importante aí para o Vasco, né? Alguns torcedores podem falar que Carioca não é importante, né? Mas o Vasco precisa aí passar, né, de fase e disputar uma semifinal e uma possível final. E quem for, sabe até o título, né, do Campeonato Carioca, que isso é muito importante para dar seguimento ao trabalho do Ramon Dias, né, e a equipe do Vasco já começar bem demais na competição. O ano, né, na verdade o ano começar bem já com um título é muito importante. Então é por isso aí que o Campeonato Carioca é importante conseguir o título, né? Então o que você acha disso aí? Deixa o seu comentário aí, ative a notificação, compartilhe esse vídeo e vamos junto.